Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego e hoje a gente vai trabalhar uma aula prática sobre a anatomia do sistema respiratório. Bom pessoal, o sistema respiratório ele é definido como um conjunto de órgãos que tem como função promover a troca gasosa entre o organismo dos animais e o meio ambiente. E para que isso aconteça, nós precisamos de um conjunto de órgãos especializados em conduzir o ar e promover essa troca gasosa entre o sistema respiratório e a corrente sanguínea. Esses órgãos, eles são divididos anatomicamente. A gente pode dividir o sistema respiratório em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, como é muito realizado na clínica. E também podemos dividir em porção condutora e porção respiratória, que é uma divisão mais utilizada pela anatomia. E é essa que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Vamos iniciar falando sobre a anatomia da porção condutora. A porção condutora do sistema respiratório, ela é composta pelo nariz, pela cavidade nasal, pela faringe, além da laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, que nós veremos na sequência. Vamos iniciar pela anatomia do nariz. O nariz possui uma anatomia externa e ele é dividido anatomicamente em raiz do nariz, dorso do nariz. A pontinha vai ser o ápice do nariz e lateralmente nós temos a asa do nariz, tá? Então, raiz, dorso, ápice e asa do nariz. O orifício de entrada do ar é denominado de narina e a estrutura que separa a cavidade nasal em duas cavidades é denominada de septo nasal. Septo nasal. Então, o nariz ele é formado por uma porção óssea e por uma porção cartilagínea. A gente tem cartilagens formando o nosso nariz, por isso que o nariz é um dos órgãos que cresce até o final da nossa vida. Ele tem um crescimento progressivo e contínuo. A gente possui também uma cavidade denominada de cavidade nasal. Cavidade nasal. Cavidade nasal ela é bem importante para o sistema respiratório porque é lá que o ar ele é condicionado, ou seja, é na cavidade nasal que o ar vai ser filtrado, umedecido e aquecido. Esse processo de filtrar o ar, umedecer e aquecer é o que a gente denomina de condicionamento do ar. A cavidade nasal ela é dividida em 3 porções. A gente tem uma região de entrada que é denominada de vestíbulo nasal. É no vestíbulo nasal, por exemplo, que a gente encontra os pelos de entrada aqui na região do nariz, né? Esses pelos a gente vai denominar de vibriças, ok? Então, as vibriças estão presentes no vestíbulo nasal. Nós temos uma região por onde o ar vai passar durante o processo de respiração. Então, essa região ela é chamada de região respiratória. E na região mais superior da cavidade nasal, nós temos uma região extremamente rica em receptores sensoriais do olfato, tá? Então é uma região denominada de região olfatória. Então é a região responsável por receber as substâncias químicas que chegam na cavidade nasal e esses estímulos irão ser transportados através do nosso nervo olfatório até o nosso sistema nervoso central, para que a gente possua a percepção desses estímulos olfatórios. Na cavidade nasal, a gente encontra algumas estruturas anatômicas importantes,
que são essas que a gente está observando aqui, ó, denominadas de conchas nasais. Então nós temos a concha nasal inferior, temos a concha nasal média, temos a concha nasal superior. Abaixo de cada uma das conchas nasais nós temos espaços que são denominados de meatos nasais. Então, meato nasal inferior, meato nasal médio e o meato nasal superior. Tá? As conchas e os meatos são estruturas que participam desse processo de condicionamento do ar. Nessa outra peça, nós também observamos a cavidade nasal, também observamos a presença das conchas nasais, aqui ó, concha nasal inferior, concha nasal média, a concha nasal superior, mas eu trago essa peça principalmente para mostrar a presença desses espaços, né? Aqui a gente tem algumas cavidades que se encontram no interior dos ossos. Essas cavidades, elas são denominadas de seios paranasais. Seios paranasais são cavidades preenchidas por ar que se encontram no interior de alguns ossos da face, como por exemplo o osso frontal, né, o osso esfenoide, a maxila, o etimoide, né? Então alguns ossos da face apresentam esses seios denominados de seios paranasais, que são importantes para o sistema respiratório, pois a gente acaba drenando secreção para essas cavidades, né, de uma possível infecção que tenha acometido essa nossa via aérea superior. Continuando, né, a falar sobre a nossa porção condutora, nós comentamos até agora, falamos sobre o nariz, que é o órgão de entrada do ar. O ar ele vai entrar pela narina, vai passar pela nossa cavidade nasal, onde ele será condicionado, tá? Ou seja, o ar vai ser filtrado, umedecido e aquecido, e posteriormente ele passa para a nossa faringe. A faringe é esse órgão que é delimitado por paredes musculares e que possui contato tanto com a via respiratória, mas também com a via digestória, né? Então a gente já falou sobre a faringe em um outro momento, lá na aula de sistema digestório, tá? Para quem não assistiu essa aula, eu vou deixar o card aqui para que vocês possam acompanhar a aula sobre o sistema digestório. A faringe, ela participa do sistema respiratório porque ela se comunica com a cavidade nasal e também vai participar dessa condução do ar. A porção da faringe que se comunica com a cavidade nasal, a gente vai denominar de nasofaringe. Nasofaringe. Na nasofaringe, a gente encontra algumas estruturas anatômicas importantes. Uma delas, é esse orifício denominado de osteofaríngeo da tuba auditiva. Osteofaríngeo da tuba auditiva é um orifício que vai comunicar aqui a minha nasofaringe com a tuba auditiva, e ele vai ser delimitado aqui por essa prega denominada de torus tubal ou torus tubário. Temos também aqui uma tonsila que é denominada de tonsila faríngea, que foi por muito tempo denominada de adenoide. A faringe também vai se comunicar com a cavidade oral, como foi dito, e essa porção da faringe, né, que não está muito bem preservada nessa peça, que se comunica com a cavidade oral, é denominada de orofaringe. Tá? E por último, a porção da faringe, que também não é vista nessa peça, mas que se comunica com a laringe, a gente vai denominar de laringofaringe. Então a nossa faringe é dividida anatomicamente em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. O próximo órgão da porção condutora é a laringe. E aqui a gente observa algumas peças de laringe, vou mostrar cada uma delas para vocês.
tá? A primeira que eu quero destacar é essa laringe aqui, ó, tá? A laringe é um órgão constituído por cartilagens. Então a gente possui aqui cartilagens ímpares e cartilagens pares. As cartilagens ímpares são aquelas em que a gente apresenta apenas um exemplar de cada cartilagem, e as cartilagens pares a gente possui 2 exemplares de cada uma delas. As ímpares são a cartilagem epiglote, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, tá? Está logo abaixo da cartilagem tireoide. É importante que a gente não confunda cartilagem tireoide com glândula tireoide. A glândula é essa estrutura aqui que está um pouco mais abaixo, mas a glândula tireoide ela já faz parte do sistema endócrino, né? Não tem relação com o sistema respiratório, tudo bem? E a gente possui ainda algumas cartilagens pares. As cartilagens pares da laringe, elas são compostas pelas cartilagens aritenoides, pelas cartilagens corniculadas e um pouco mais profundamente as cartilagens cuneiformes. A laringe é um órgão importante para o sistema respiratório porque participa na condução do ar, mas também possui outras funções, como por exemplo a de impedir que alimentos ou objetos estranhos invadam aqui a via respiratória. Esse mecanismo de proteção acontece graças a essa cartilagem que é denominada de epiglote. Então, durante uma deglutição, a epiglote ela vai fechar a glote, né? Ela fecha a abertura, sendo assim um alimento ou objeto estranho ele vem em direção ao esôfago, que se encontra posteriormente aqui à nossa laringe. Uma outra função importante da laringe é desempenhada pelas pregas vocais que se encontram no interior dessa. Aqui a gente tem mais uma laringe, porém essa está com uma secção na região posterior, justamente para que a gente possa observar as pregas vocais. Então vou dar um zoom aqui para vocês, e aqui a gente observa as pregas vocais ou pregas verdadeiras, que são as estruturas responsáveis por emitir o som da nossa voz. Acima das pregas vocais ou verdadeiras, a gente possui as pregas vestibulares ou falsas. As pregas vestibulares ou falsas, elas emitem ruídos. E entre as pregas vocais e as pregas vestibulares, a gente possui aqui um espaço denominado de ventrículo da laringe, tá? Então esse é o ventrículo da laringe. O próximo órgão da porção condutora é a traqueia. A traqueia é esse órgão tubular que vai conduzir o ar da laringe até os nossos brônquios. A traqueia ela é constituída por cartilagem, tá? Então a gente tem aqui essas estruturas mais escuras, ó, são denominadas de anéis traqueais, tá? Ou cartilagens traqueais. E entre duas cartilagens traqueais a gente tem um ligamento denominado de ligamento anular. Ligamento anular. Então, o ligamento anular ele liga, né, conecta aqui duas cartilagens traqueais ou cartilagens da traqueia. Embora a traqueia seja um órgão cartilaginoso, na região posterior, na verdade, a gente possui uma membrana, né? Então, esse ligamento, esse anel cartilaginoso, ele não é um círculo completo. Posteriormente, a gente tem a presença de uma parede muscular denominada de parede membranácea da traqueia. A parede membranácea da traqueia ela é importante, pois graças a ela que a gente permite a expansão do esôfago durante o peristaltismo esofágico, ou seja, durante a condução do bolo alimentar. Então, o esôfago ele dilata para conduzir o alimento
e essa parede membranácea da traqueia, ela permite essa expansão do esôfago. E a traqueia, ela vai se bifurcar em 2 brônquios, são denominados de brônquios primários ou brônquios principais ou ainda brônquios de primeira ordem. No local da bifurcação, né, nessa região aqui mais internamente, a gente vai apresentar uma prega que é denominada de carina da traqueia. A carina da traqueia, ela é mais visualizada nessa peça aqui, ó, quando a gente promove a abertura dessa região posterior, a gente consegue ver bem esse pregueamento denominado de carina da traqueia. E aqui a gente observa que os brônquios, que também fazem parte da porção condutora do sistema respiratório, eles continuam se bifurcando, né? Continuam se subdividindo, e os brônquios primários, eles vão, por sua vez, dar origem aos brônquios secundários e aos brônquios terciários, tá? Em relação ao brônquio primário, é importante observar que o brônquio primário direito, ele é mais curto, ele apresenta uma luz maior e ele é mais verticalizado do que o brônquio primário esquerdo, tá? Então a gente tem essa diferença anatômica. O primário esquerdo, ele já é um brônquio mais longo, mais horizontalizado e mais fino. Isso explica o porquê que a grande maioria dos casos de pneumonia acometem o pulmão direito em comparação ao nosso pulmão esquerdo, né? Então a possibilidade, né, estatisticamente falando, de uma bactéria, um micro-organismo invadir a via aérea do pulmão direito é maior graças a essa anatomia do brônquio direito. Então o brônquio principal, né, tanto o direito como o esquerdo, eles vão se bifurcar em brônquios secundários, e esses brônquios secundários dão origem aos brônquios terciários ou segmentares, tá? Brônquios secundários podem ser chamados também de brônquios lobares. Brônquios terciários ou segmentares são formados a partir da subdivisão dos brônquios secundários. Então, resumindo, pessoal, tudo isso, após a bifurcação da nossa traqueia em 2 brônquios, esses brônquios principais ou primários se bifurcam em brônquios secundários ou lobares, que por sua vez se bifurcam em brônquios terciários ou segmentares, tá? Esses brônquios segmentares vão dar origem aos bronquíolos, que continuam se subdividindo até os bronquíolos respiratórios, tá? E essa é a porção condutora do nosso sistema respiratório. E para dar continuidade a esse conteúdo, eu vou fazer um segundo vídeo sobre a porção respiratória, onde a gente vai trabalhar a anatomia dos pulmões, tá? Então eu vou deixar aqui o link e a gente se encontra no próximo vídeo.